Oi, vida, cheguei! Querida, cheguei! Eu já tô aqui segurando a emoção porque nós chegamos no último vídeo do Nota 10 2024. Que solta-se o CS! A partir de agora, o choro é livre. Tá me doendo muito e eu respeito muito cada coração existente nessa terra. Gente, amanhã nós temos o último dia de Enem. Eu sei que por aí a cabeça de vocês deve estar a mil e o coração errando as batidas. Vidas, qual a probabilidade de dar uma surtadinha de leve antes desse último dia? Eu diria que 100%. Eu também. E já que a gente tá falando de probabilidade, vamos aproveitar a deixa para revisar matemática? O professor Romero Vieira tira as últimas dúvidas sobre estatística. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Romero, serei o professor de matemática de vocês neste dia de hoje. Então separa o caderninho, separa a caneta e o lápis que hoje você vai aprender muito acerca da nossa famosa temática estatística. Acompanha comigo aí na tela. Ó, primeira coisa, vamos falar um pouquinho acerca desta temática. Ele é um assunto pequeno para ser estudado, ou seja, dá facilmente para fazer uma revisãozinha aí antes da prova. É um conteúdo considerado fácil de acordo com os microdados do Enem, né? E caiu em todos os anos no Enem, ou seja, desde 2009 até o ano de 2023, em todos os anos. Escuta-me bem. Em todos os anos, nós tivemos questões de estatística na prova. E além disso, né, eu volto a reforçar, se esteve presente em todos os anos, existe uma alta probabilidade de aparecer em sua prova. Romerão, e então, o que é a estatística, né? Que estudo tão belo é esse, né? Gente, olha só, cá entre nós aqui, ó. Eu vou começar fazendo uma seguinte pergunta para você. Imagine que você vai receber alguns familiares em sua casa hoje. Aliás, neste fim de semana. E são muitos, hein? Eu tô falando de vários familiares, sei lá, uns 10, 15, né, Romerão? Eita, Romerão, é muita gente, pois é. Mas imagina que você vai receber todo mundo em sua casa, neste fim de semana. E cada um ficou responsável por fazer uma comida para recepcionar toda essa galera que está chegando, né? E você ficou responsável por fazer o arroz. É isso mesmo, fazer o arroz. Aí eu pergunto para você, olha só, você tá lá fazendo o arroz, tá fazendo, e você acha que chegou ao fim. Aí eu vou surgir uma pergunta agora para você refletir, você de casa. Olha só, você precisa comer todo o arroz, ouça-me bem, você precisa comer todo o arroz para saber se aquele arroz está bom? Certamente você está respondendo que não. Pois é. Certamente você está dizendo, Romerão, se eu comer só uma colher aqui, já é suficiente. Pois é, a estatística, ela faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, existe uma população, olha só, a população, gente, é como se fosse a panela de arroz. Ah, é, Romero? Isso, é como se fosse a panela, a zona de arroz, né, Romero? Isso, ó. Aqui, ó, é a população, ó. Escuta-me bem. População. Só que você vai pegar apenas uma colher dessa população. Essa colher aqui, ó, que eu vou colocar aqui embaixo, ó, uma colherzinha da população, ó. Só um pedacinho dele. Para estimar toda a população. Essa colher, ela vai ser conhecida aqui de amostra. Ah, Romero, eu já vi esse termo outras vezes na minha vida, certamente. Por exemplo, quando você foi tirar o sangue, né, para verificar ali como estava a sua saúde, você não precisou tirar todo o sangue do corpo. Ah, precisei não, Roberto. Pois é, você tirou o que nós chamamos de amostra. Ah, é mesmo, Roberto. Então a estatística, gente, ela reconhece que existe uma população. Ela reconhece, mas ela pega uma parte dessa população para conseguir estimar para o todo. Essa parte nós chamaremos de amostra e o todo é a população. Então a amostra é aquela colher de arroz que você provou. E a panela completa de arroz é a famosa população. Mas para que ela consiga, ouça-me bem, para que ela consiga, a partir de uma pequena amostra, né, de uma amostra, ou seja, uma pequena parte da população, conseguir estimar para toda a população,
São necessárias algumas ferramentas nesse estudo. E eu vou te mostrar a primeira ferramenta aqui, gente, olha. A primeira ferramenta que pode ser cobrada a vocês na prova do Enem. Ela é chamada de amplitude. É o primeiro modelo da aula de hoje. Então anota aí, modelo número 1, amplitude dos dados. Como é que funciona a amplitude, Romero? Ó, digamos que você fez uma pesquisa, né, aí pelo seu bairro, né, para saber a idade das pessoas que andavam jogando basquete. E você consultou algumas pessoas e elas responderam assim, olha, eu tenho 20 anos. Um respondeu que tem 15 anos, olha só. O outro respondeu que tem 13 anos. Aí um disse que tinha 30, né, Romerão? Pronto, ó. Aí você foi anotando todos eles. Outro disse que tinha 22, teacher. O outro disse que tinha 25. Outro disse que tinha 12, Romerão. Pronto, ó. Aí digamos que você consultou aí essas 7 pessoas, né? A primeira coisa que a gente analisa, né, em os dados é a amplitude dele. O que é que seria a amplitude, Romero? Nada mais é do que a distância do menor valor até o maior valor. Em outras palavras, basta que você pegue o maior valor e subtraia do menor valor. Aí você vai ter a amplitude dos dados. Nessa situação aqui que eu estou apresentando para vocês, qual seria a amplitude, Romero? Olha, a amplitude seria o quê? Eu vou pegar o maior valor. Cadê o maior valor aí, Romero? Tô conseguindo ver não. Cadê o maior valor? O maior valor tá aqui, né, gente? Olha, é 30, ó. Ah, aqui é o maior valor dos dados, né? Então eu vou pegar 30 e vou subtrair do menor valor. E quem é o menor valor, Romero? Não tô conseguindo ver não. Tá aqui, ó. É o número 12. Então eu vou fazer 30 menos 12. Não é assim, Romerão? Isso. Então a amplitude aqui nessa situação destes dados é de 18 anos, olha. Ah, entendi, Romero. Então a amplitude desses dados aí nada mais é do que a distância do maior valor para o menor valor, né? Do menor para o maior valor. Seria assim, Romero? Exatamente isso. E eu vou te mostrar uma questão que caiu no Enem do ano passado, ou seja, 2023. Tá fresquinha na mente aí da galera, ó. Questão do ano passado. Acompanha comigo. A amplitude é uma medida estatística que detecta a variabilidade dos dados de uma amostra. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade da produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso. Uma fábrica analisou 5 unidades de cada um dos 5 lotes da produção, de um tipo de peça que, por projeto, devem ter comprimento igual a 10 centímetros. As medidas em centímetros dessas unidades estão distribuídas a seguir. Então aí você tem um lote 1, olha. As medidas eram para todas terem comprimento de 10 centímetros, mas você percebe que existe uma variação aí, né? Ó. No lote 1, no lote 2, no lote 3 e assim por diante. Acompanha comigo. Foi determinado o descarte do lote que apresentasse a maior amplitude. Gente, estamos falando da maior amplitude, ó. Ah, entendi, Roberto. De acordo com o critério adotado, qual foi a fábrica descartará qual lote? Qual foi o lote que ela descartou? Vamos lá, eu preciso calcular a amplitude de cada um dos lotes. E como é que você vai fazer isso, Romerão? Aqui, ó, juntamente com você. Vamos lá, ó. Quem é o maior valor aqui do lote 1? Gente, o maior valor, tá claro, né? É 10,3, né? Aí quem é o menor valor, Romero? Cara, o menor valor aqui é 9,80. Então, se você pegar o maior valor, que é 10,30, e subtrair do menor valor, que é 9,80, você vai encontrar o valor de 0,5 ou 0,50, né, Romero? Ah, entendi, ó. Quando a gente transforma em dinheiro, comumente se torna mais fácil para fazer operações com números matemáticos. Aí, ó. Por exemplo, se eu pegar, é R$10,30, 9,80, Romerão, sobrou 50 centavos, né? Isso, ó, ele fica mais fácil, tá vendo? Quando você trabalha como se fosse dinheiro, quantia financeira, né? Ó. Então vamos lá, Romerão, o lote 2, como é que eu faço a amplitude, Romerão? Olha, a amplitude é o quê? É a distância, né, do maior valor pelo menor valor. Basta subtrair, né, Romero? Isso, olha. Então você tem 10 aqui e 60, ó, e o menor valor 10,55. Ah, Romero, isso é a mesma coisa que 5 centavos, né, Mar? É, ó, 5 centavos de diferença, né, ó. 0,05. Gostei, para fazer com dinheiro fica mais fácil, pois é, ó.
Aqui o lote 3, gente, ó. O lote 3 você tem o maior valor de 10,20 e o menor de 9,80. Então aqui, ó, pegando o maior valor 10,20, subtraindo de 9,80, você vai encontrar a amplitude de 0,40 ou 0,4. Show de bola, Romerão. O que mais? O lote 5, gente, ó. O lote 4, perdão, hein. Você tem aqui o maior valor 10,20 e o menor valor 9,90. Opa, existe uma diferença aqui de 30 centavos, mano. Pois é, ó. Quando mexe com dinheiro fica melhor, né, Romero? A compreensão? Exatamente, ó. 0,3, ó. O que mais, Romerão? Lote 5. O lote 5 aqui, ó, o maior valor é 9,50, né, ó. E você percebe que o menor valor é 9,30, né? Então, aqui existe uma diferença de 20 centavos, 0,2, Romerão. Pronto, olha. Sendo assim, qual foi o lote que apresentou a maior amplitude, gente? Gente, o lote que apresentou a maior amplitude foi esse primeiro aqui, ó. 0,5, quando a gente compara com os demais. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A, ó. Ah, show de bola, Romerão. Vamos lá. Gente, vamos agora para o modelo número 2, que certamente vai estar na sua prova nesse ano de 2024, certamente. Olha só, nós estamos falando da média aritmética simples. Ah, é aquela média que eu fazia na escola, Romerão? Exatamente, o que você fazia, o que você faz ainda na escola. É a mesma média, Romero. É aquela que eu tirava 8 na prova, aí tirava 6 na outra, aí tinha que somar e dividir por 2. É assim, Romero? É exatamente isso. Aquela ali, a famosa média aritmética simples, né? Aquela média ali, ela é muito cobrada na prova do Enem. Você sabia disso? Pois é. Então é de suma importância que você aprenda como calcular essa média. Mas veja só, olha só. Quando você aprendeu nos livros, né? Comumente você aprendeu pela fórmula que funciona da seguinte maneira. Quando você quer encontrar a média dos valores, você pega cada um dos valores, ou seja, soma o primeiro valor com o segundo, aí vai somando, né, Romero? Isso, vai somando até o último valor que você tiver e você divide pela quantidade de valores, ou seja, quantos valores você tiver na sua amostra aí, você divide por eles. Por exemplo, se eu quiser encontrar a média desses 5 valores que vocês estão vendo aí na tela, eu poderia fazer assim, ó. Pegar o 14, somar com 21, somar com 33, tá? Somaria com 12, com 5, né, ó. E eu dividiria pela quantidade de valores, que nesse caso aí é quanto, Romerão? Quantos valores nós temos aqui, gente? 5 valores. Pronto. Essa aqui é um método, né, para se calcular a média. Então, você terminaria esse cálculo e colocaria a sua resposta bem aqui. Bom, eu vou te mostrar algumas outras formas que você pode encontrar para chegar até a média de um conjunto de valores. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você tirasse 6 na primeira prova do ano, 6 na segunda prova do ano, 6 na terceira prova do ano e um 6 na quarta prova do ano, qual é a sua média? Certamente você está me respondendo que é igual a 6. E olha, você nem precisou realizar nenhum cálculo. Por que, Romero, eu não precisei realizar nenhum cálculo? Porque quando todos os dados são iguais, a média vai ser exatamente igual ao valor de um deles. Ah, entendi. Então, quando tudo é igual a 6, a média é 6, né, Romero? Exatamente isso. Isso é de suma importância para você entender os métodos que eu vou te ensinar a chegar ao valor de uma média de uma maneira mais simples do que essa tradicional. Vamos lá. O primeiro método que eu vou ensinar aqui, eu chamo ele de método do equilíbrio. Como é que funciona isso, método? Eu tenho um conjunto de dados e tento manipular, ou seja, pegar valores de um número e jogar para outro e assim por diante, tentando deixar todo mundo na mesma quantidade. Porque quando eu consigo deixar todo mundo na mesma quantidade, eu já vou estar diante da média. Ah, Romerão, acho que eu peguei a ideia aí. Me mostra aí no exemplo, vou te mostrar agora. Olha só, ó. Eu tenho aqui um 20, tem um 23, tem um 27, tem um 50 e tem um 30. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, eu vou pegar esse 7 que está aqui, ó, e vou jogar para cá, ó, para deixar todo mundo com números inteiros. Então, acompanha, ó. Então, eu vou repetir esse 20 aqui, ó. Aqui vai ficar 30, né, gente, ó. Aqui vai ficar 20
e aqui vai ficar 50, esse continua 50 e esse continua 30. Pronto, show de bola. Aí eu tô vendo aqui, ó, que eu tenho 2,20, 2,30 e 1,50. Então, sendo assim, o que é que eu vou fazer aqui? Acompanha comigo, ó. Eu vou pegar o maior valor e distribuir nos outros valores para tentar deixar todo mundo igual. Então, perceba, eu vou tirar 20 pontos daqui, ó, 20 pontos desse 50. Vou jogar 10 nesse e 10 nesse aqui, ó. Então, acompanha. Quando eu tiro 20 pontos desse, aqui fica 30, ó. E esse aqui, quando ganha 10, fica 30, e esse, quando ganha 10, fica 30 também. Aí, perceba que os outros já eram iguais a 30, olha. Então, eu posso concluir aí, ó, já que todos são iguais a 30, eu posso concluir aí que a média é 30 desses valores. Ah, Romero, então a média, ele é o equilíbrio das coisas. É assim? Exatamente isso. Então, quando você consegue equilibrar, gente, os valores, você vai estar diante da média. Se todos os valores possuírem exatamente a mesma quantia, né? Ah, Romerão, então eu posso usar esse método aí, né? Pode usar. Agora, o método que eu vou te ensinar agora, ele é ainda mais fantástico. Aí é, Romero? É, ele é ainda mais fantástico. E como é que ele funciona, Romerão? Olha só, ó. Esse método aqui eu chamo ele de método do palpite. Anota aí essa informação que ela é valiosa demais, gente, ó. Acompanha comigo. Eu olho aqui para esses dados. Eu tenho 18, eu tenho 17, tenho 14, né, ó. Aí, Romerão, eu tenho 19 e tenho os 16 aqui. Aí eu olho sempre para o maior e para o menor valor. Quem é o maior valor, Romerão? Cara, o maior valor aqui é o 19, ó. E o menor valor, Romerão? O menor valor aqui é o 14. Então, a média vai ser um número aí que esteja entre o 14 e o 19. Aí agora você faz um palpite. Como assim, Romero? Um palpite? Sim, você vai escolher um valor. Ah, é, Romero? Qualquer valor? Qualquer valor. Que esteja entre 14 e 19. Você vai palpitar. Então, eu vou palpitar, Romero, que a média é 15. Acompanha comigo agora, ó, para calcular a média. A média correta mesmo. Você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, você vai analisar cada um dados em relação ao 15. Eu vou começar com o 18. O 18 passou do 15? Passou. Passou quantas unidades? 3. Então, você bota aqui, ó, 3. O 17, Romerão, passou do 15? Passou. Passou quantas unidades? 2. Então, você bota aqui, ó, mais 2. Olha só, gente, ó. O 14, Romero, em relação ao 15. Ih, ficou faltando, Romerão. Faltou quanto? Faltou 1. Então, você bota aqui, ó, menos 1, ó, porque faltou 1, ó. Ah, e o 19? O 19 passou 4 unidades, Romero. Então, bota aqui, ó, mais 4, ó. Entendi, Romerão. E o 16? O 16 passou 1 unidade. Então, você vai colocar aqui, ó, mais 1. Perceba que eu palpitei por um valor, né? E estou comparando todos os outros a eles. E agora, eu divido por quanto, Romerão? Eu divido por 5, né? Ó. Então, ao invés de você somar todos aqueles valores lá, ó, você vai somar esses valores pequenininhos. Ó, perceba que esse menos 1 corta com esse 1. Vai sobrar o quê? Ó? 3 mais 2 dá 5. Acompanhe comigo, ó. 5 mais 4 dá 9. Você tem 9 dividido por 5, ó. Aí é, Romero? É, ó. Aí, gente, quando você quer um número dividido por 5, pega essa dica aí, ó. Você dobra ele e volta uma casa com a vírgula. Então, quanto é o dobro de 9? E o dobro de 9, Romerão, é 18. Pronto, olha. Aí você volta uma casa, ou seja, 1,8. A média aqui dá 1,8. Romero, o que é que significa dizer essa média de 1,8? Gente, significa dizer que como ela deu positivo aqui, você errou nesse 15 aqui, ó. Não era 15 a média. E a média é quanto, Roberto? Você vai pegar esse 15 aí e somar com o valor que ficou faltando da sua média. Ah, que no caso é 1,8, né? Isso. Então, a média, gente, destes números aqui, ó. A média destes números aí, ó. Nada mais será do que 16,8, ó. Ah, mas entendi, ó, Roberto. Então, ao invés de eu sair somando tudo isso, eu vejo só a diferença para o meu palpite e lá no fim eu vejo se deu certo ou não. Mas se tiver dado 0, aí significa dizer que o seu palpite está correto. Mas se tivesse dado menos 1, então significa dizer que o seu palpite, você pega o seu palpite e subtrai uma unidade. Ah, mas entendi, Romerão. Peguei mesmo. Pois é, ó. Então vou te mostrar como essas técnicas podem ser úteis para você com modelos e questões. Acompanha comigo aqui, ó. Uma família deseja contratar um plano de internet banda larga com velocidade de 300 Mbps.
Para garantir que assinaria contrato com o melhor provedor disponível, essa família decidiu testar o serviço de 5 provedores de internet disponíveis na região. Nesse programa de testes, cada provedor envia um roteador provisório com a velocidade prevista para o plano contratado, a fim de que os usuários utilizem o serviço gratuitamente por 3 dias, certificando-se da qualidade. Após receber os roteadores dos 5 provedores, a família decidiu registrar, durante os 3 dias de teste, a velocidade média de downloads em Mbps, que cada serviço apresentava diariamente. Os registros estão exibidos na tabela seguinte. Então, você pode ver aí a tabelinha aqui, né? Ó, provedor 1, no primeiro dia, qual foi a velocidade dele? 300. No segundo, 290. No outro, 304. Ah, entendi, ó. Sabe-se que a família pretende contratar o provedor de internet cuja média aritmética, gente, entre os registros de velocidade obtidos nos 3 dias é a maior, né, Romero? Isso, ela quer a maior, né, Romero? Isso, que é a maior. O provedor de internet a ser escolhido é qual? É o provedor 1, 2, 3, 4 ou 5? Romerão, como é que você vai fazer aí? Gente, perceba, olha, dá muito trabalho se eu for fazer a média de cada um deles, né, utilizando os valores, né? Então, pegando 300 mais 290 mais 304, Romerão, isso vai dar muito trabalho, mas como é que você vai fazer? Gente, eu vou fazer aqui, ó, acompanha comigo, do jeito que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer pelo palpite. Então, eu vou palpitar que o provedor 1, a média dele é 300. Ó, por quê? Porque tem um 300 aqui, tem um 290 e tem um 304. Então, ele tem 290 aqui, 304 aqui, então pode ser uma média ali por volta de 300. Então, vamos palpitar que é 300, Romero. O primeiro dia, Romero, é 0, né, a diferença dele para o palpite. Segundo dia ficou faltando 10, então vou botar aqui, ó, menos 10, ó. E o terceiro dia, Romerão? Romerão, o terceiro dia aqui, gente, ó, passou 4, então vou botar aqui mais 4. Sendo assim, gente, ó, acompanha contigo aqui, ó, eu vou dividir por 3, já que são 3 valores, né? Então, perceba, eu tenho menos 10 mais 4 dá menos 6, dividido por 3 dá menos 2. Isso implica dizer o quê, Romerão? Que eu errei a média, né, que eu arrisquei de 300 em 2 unidades. Sendo assim, a média é de quanto, Romerão? A média, então, é de 298, ó. Ah, Romerão, peguei, ó, cara. Peguei, ó. O 2, eu não preciso nem fazer, gente, ó. O 2 você não vai fazer não, Romerão. Por quê, Romero? Porque, ó, se você notar aí, gente, ó, é 300, 300, 300. Então, a média aqui do provedor 2 é 300, ó. Precisa nem calcular, né, Romerão? Precisa não. Ó, já o provedor 3 eu vou precisar calcular, né, gente? Ó, eu tenho aqui 298, 302 e 309. Romerão, você vai dizer que a média é quanto? Vou arriscar que é 300 também, gente, ó. Vamos arriscar que é 300? Vamos lá. Se é 300, ficou faltando 2 no primeiro, passou 2 no segundo e passou 9 no terceiro, né, Romero? Isso, ó. Dividido por 3 aqui, gente, eu posso cortar esse menos 2 com esse, sobrou 9 dividido por 3 dá 3, ou seja, Romerão, ficou faltando 3 unidades, Romero, então a média não era 300, gente, na verdade a média aí era 303, ó. Ah, mas peguei, ó, Romerão, peguei, ó, pois é. Aí, acompanha aqui, ó, provedor de número 4, ó, provedor de número 4. Acompanha comigo que eu vou usar a técnica do equilíbrio aqui agora, ó. Eu tô vendo 301 aqui, 301 aqui e aqui é 304. Aí, Elmer, aqui é 304. O que eu poderia fazer? Tirar 2 unidades desse, ou seja, aqui ficaria 302, ó, só para você acompanhar. E eu vou dar essas 2 unidades, uma a cada um. Aqui vai ficar 302 e aqui também 302, ó. Ah, peguei, Elmer, então a média vai dar 302, né, cara? A média dá 302, ó. Ah, entendi, ó, Romerão. Pois é. Ficou faltando aqui o provedor número 5, Romero. Como é que eu faço? Bom, eu tenho 305 aqui, 320 e 278. Eu não sei quanto é essa média. Eu vou arriscar aqui, gente, no 300, ó. Não sei, vou ter que arriscar. Arrisca aí, Romero, 300. No primeiro dia passou 20 unidades, eu vou botar aqui, ó. No segundo dia passou 5 unidades. No terceiro dia faltou, né, Romerão? Faltou 22 unidades, ó. Tudo isso dividido por 3, já que são 3 valores, né, Romero? Isso, ó.
Tudo isso dividido por 3. Então você percebe aqui, dá 25 menos 22 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então eu errei em uma unidade. Então, na verdade, aí a média seria de quanto, Romerão? 301. Ah, macho, entendi, ó. Romerão, então qual foi aquele que teve, gente, a maior média, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 298 não foi, 300 não foi, foi esse aqui, ó, 303, né, Romero? Isso, ó. Nesse caso aqui foi o provedor de número 3, letra C, gente. Então você percebe aí que essas técnicas, elas funcionam muito e muito. Galera, eu espero que vocês tenham compreendido essas dicas e que tenham gostado. Elas te auxiliam muito na resolução de problemas de média para que você possa fazer de uma maneira muito rápida. E se você quer continuar treinando como tudo isso funciona, eu vou te esperar no próximo bloco. Fala galera, estamos de volta ainda com a temática de estatística. Teacher, é mesmo? É, exatamente. Estatística que certamente vai estar em sua prova neste ano. E eu vou te mostrar agora outras ferramentas que podem aparecer em sua prova. Quais são elas? É a média ponderada e a moda. Acompanhem comigo, olha só. A média ponderada, eu costumo dizer que ela é uma média aritmética simples, onde você tem uma frequência diferente de 1. Ou seja, basicamente é a mesma coisa. Mas não, pode me explicar melhor que eu não entendi tão bem não. Ó, vamos voltar aqui. Digamos que você foi fazer uma entrevista, né, com algumas pessoas, né, para conhecer um pouco mais acerca do seu bairro. E nesta entrevista você perguntava acerca da idade deles. Aí você encontrou algumas pessoas que falavam assim, olha, eu tenho 21 anos, outro disse que tinha 10 anos, outro disse que tinha 12 anos, né, Romero? Isso, olha, eu estou colocando a idade deles. Outro disse que tinha 21 anos, aí outro disse que tinha 10 anos também. Vai lá, Romerão, colocando aí. Outro disse que tinha 21 anos. E outro disse que tinha 15 e mais um de 18. Pronto, vamos finalizar por aqui. Olha só, quando lhe pedem para fazer a média da idade dessas pessoas, você pode fazer da seguinte maneira, né? Eu sei que você pode fazer assim. Você pode colocar a soma de cada uma dessas idades, ou seja, 21 mais 10, né, Romerão? Isso, ó, mais 12, eita, mais 21, de novo, né, Romerão? Isso, ó, aí você vai indo até o número 18, né? Você escreve assim. E divide pela quantidade de valores. Pronto, olha, quantidade de valores. Que nesse caso foram quantos, Marão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Divide por 8. Essa é uma forma de fazer a média, né? Essa média aritmética simples. A forma que eu vou te mostrar agora é chamada de média aritmética ponderada. É basicamente um modelo da simples, só que ela economiza os seus cálculos para que você possa fazer de uma maneira mais prática. Acompanha comigo. Olha, se você perceber aqui, ó, se você notar aqui, ó, juntamente comigo, você vai perceber que esse número 21 acabou aparecendo, olha só, ó, uma vez aqui, ó, 2 vezes aqui, olha, 3 vezes aqui. Então, ao invés de sair escrevendo o 21 às 3 vezes, você concorda comigo que você poderia fazer assim, ó, 21 e multiplicar por 3, ó. É mesmo, né, Romero? Poderia. Você poderia também, olha, pegar esse número 10 aqui, ó, juntamente comigo, ó. Esse 10 apareceu 1, 2 vezes, olha. Aí você poderia colocar assim, ó, mais o número 10 apareceu 2 vezes, ó, 10 vezes 2. E os demais, como eles só apareceram uma vez, eu vou escrever aqui, ó, vezes 1, para representar que ele só apareceu uma vez, mas obviamente você não precisaria colocar esse número 1. É só para demonstrar aqui a vocês. Olha só. Quando você faz isso aqui, gente, que vocês estão visualizando aqui comigo, olha, vocês estão diante de uma média ponderada. Quando você tem um dado que ele se repete mais de uma vez, aqui para a média ponderada a gente chama isso de um peso. Romero? É como se o 21 tivesse peso 3, significa dizer que ele apareceu 3 vezes. Entendi, Romero, mas é a mesma coisa da simples, né, Romero? Só que eu reduzi, não foi? Exatamente isso. É o mesmo formato, gente, é o mesmo modelo.
Ah, entendi, Romerão. Romerão, me diga uma coisa, eu já tinha ouvido falar um pouco acerca desse nome, peso. Tipo assim, quando eu vou colocar a nota no SISU, né, do Enem, aí diz lá, matemática tem peso 3, ciências da natureza tem peso 2. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é como se você tivesse pego a nota de matemática e ela aparecesse 3 vezes. Ah, e a nota 3 vezes, por isso que é multiplicado por 3, né, Roberto? É exatamente desse modelo. A mesma coisa com ciência da natureza e assim por diante. E quando você aparece mais vezes na média, significa dizer que aquela média vai tender a se aproximar daquele valor, né, Romero? E isso quanto mais ela aparece, né? Então ela tem um valor mais significativo quando o peso dela é maior. Ou seja, quando a frequência que ela aparece é maior. Ah, entendi. Romero, e aqui embaixo? Aqui embaixo eu continuo dividindo por 8, que é a quantidade de vezes que apareceu cada um deles, né? A soma da quantidade de vezes. Então, a média ponderada, gente, olha, a média ponderada nada mais é do que cada nota, ou seja, o primeiro valor vezes a quantidade de vezes que ela aparece, eu vou chamar isso aqui de frequência, frequência 1, mais o segundo valor vezes a frequência 2 e assim por diante, né, Romero? Isso, assim por diante, ó. Você vai até o último, né? Até o último. Lembro a todos vocês que você deve dividir aqui, ó, pela soma das frequências, né? Ou seja, a soma dos pesos, é a mesma coisa, né, Romero? Isso, ó. Soma das frequências, não pode esquecer isso, tá? Então, ó, por que, Romero, não pode esquecer isso? Não entendi o que você quis dizer com isso. É porque às vezes a gente coloca aqui, ó, o 21 apareceu 3 vezes, né? O 10 aqui, aí a gente quer colocar dividido, por exemplo, por 5 aqui nesse caso, né? Porque, tem um 21, o 10, o 12, o 15 e o 18. É bota por 5, Romero. Não, você tem que lembrar quantas vezes apareceu cada um desses valores, certo? Essa daqui é a famosa média ponderada. Romerão, e o que seria essa ferramenta chamada de moda? Gente, a moda aqui não tem cálculo a ser feito. Basta que você analise o que, Romerão? Basta que você analise aquele termo que mais se repetiu, ou seja, aquele termo que mais apareceu, é assim, Romero? Exatamente isso. Me mostra aí, Romero. Pronto, nesse caso aqui, gente, qual seria a moda desses valores aqui? Gente, a moda desses valores aqui, ó, seria quanto, Romerão? Seria o termo que mais apareceu. Qual foi o termo que mais apareceu, Romerão? Foi o termo 21. Então, a moda é igual a 21, ó. Ah, Romero, é só isso? Gente, a moda é uma ferramenta da estatística. E moda lembra muito o nosso dia a dia quando a gente está falando de vestuário, né? De roupas ou coisa do tipo. O que é uma coisa que está na moda? É uma coisa que mais está aparecendo. Ah, entendi. Romerão, pode usar esses conceitos aí para me explicar aí melhor aí, baseado em uma questão? Claro que sim. Acompanha contigo aqui, ó. Vamos lá, uma questão que caiu no Enem, hein? Descargas atmosféricas, objetos estranhos e quedas de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relacionou durante 30 dias o número de interrupções na rede elétrica com o número de dias em que elas ocorreram. A moda e a média diária do número de interrupções são respectivamente iguais a... Vamos lá, ele quer a moda, gente, olha só, ó. Ele quer a moda e ele quer a média. Perceba que ele não vai dizer assim necessariamente que é uma média ponderada. Ele não vai comentar isso, vai dizer que é uma média. Aí você utiliza a média simples ou a média ponderada para chegar no valor. Ambas chegarão exatamente no mesmo valor, por isso que ele utiliza apenas o termo média, né? Mas lembre-se que quando ele fala média, ele está falando de uma média aritmética, né? Então vamos lá, Romerão. Toda vida que eu me deparo com esse tipo de questão, eu fico na dúvida do que é a frequência. Você me explicou ali, a frequência, quantas vezes aparece. Mas quando vem numa forma de tabela, eu confesso a dizer a você, professor, eu não sei não quem é a frequência não. Eu vou te mostrar uma forma que você vai utilizar, parece simples, boba, mas com certeza vai lhe ajudar bastante. Acompanha comigo. Ó, toda vida que ele lhe pedir no comando, eu quero a média, eu quero a moda, eu quero algo do tipo. Ele vai dizer do que é. Por exemplo, ele disse assim, ó, a moda e a média do quê? Do número de interrupções. Opa,
quando eu digo que a moda ou a média do número de interrupções, o número de interrupções não será a frequência. A outra coluna da tabela é que será a frequência. Ah, peguei, Romero. Então, assim, ó, quando ele diz a média do número de interrupções, o número de dias é a frequência. É a frequência com que apareceram aqueles números de interrupções. Ah, entendi, mas peguei. Agora eu tô fera demais, Romerão. Pois é, ó. Vem cá, acompanha comigo. Quem é a moda? A moda é o valor que teve a maior quantidade de frequência. Qual foi o valor que teve a maior quantidade de frequência? Ó, você percebe aqui que teve um valor aqui que teve uma frequência de 10. Que valor foi esse, Romerão? Foi o número 3. Então já sei que a moda é 3, gente. Se a moda é 3, eu já poderia eliminar a letra D, ó. E a letra E que diz que a moda é 10. 10, na verdade, é a frequência com que ela apareceu, ó. Ah, Romerão, e para calcular a média, vamos junto comigo aqui, gente, ó. A média, eu vou fazer da seguinte maneira, hein? Acompanha, ó. O 0 apareceu quantas vezes, Romero? 5, então vou botar aqui, ó. 0 vezes 5, ó. Mais 1 apareceu quantas vezes? 6. Então vai ser 1 vezes 6, Romerão. Pronto, 1 vezes 6. O 2 apareceu 6 vezes também, Romero. Então coloca aí, 2 vezes 6, ó. Mais o 3 apareceu 10 vezes. Então vou colocar aqui 3 vezes 10, tá, gente? E o 4 apareceu 3 vezes, ou seja, vai ser 4 vezes 3, ó. Tudo isso dividido pela soma da frequência. Que nesse caso, quanto é a soma da frequência, Romarão? Tá aqui, ó. A soma ele já deu, inclusive, ó. É 30. Então, vou botar aqui, ó. 30, ó. Show de bola, ó. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Por cima mesmo. Aqui em cima. Vai ficar mais fácil, ó. 0 vezes 5 dá 0, gente, ó. 1 vezes 6 dá 6, Romarão. 2 vezes 6, Romarão, dá 12, ó. E 3 vezes 10, teacher, dá 30. E 4 vezes 3, Romarão, dá 12 também, né, ó. Então, acompanha contigo aí, hein? Vou voltar aqui, ó. Acompanha com o Romerão aí. Vamos lá. Sendo assim, Romero, quanto é que vai ser a média? Gente, vai ser, ó, 0 mais 6 mais 12 mais 30 mais 12, né? 12 com 12 aqui, ó, vou somar aqui nessa ordem, ó. 12 com 12 dá 24. 24 com esse 6 dá 30. 30 com esse 30 aqui, ó, dá 60. Então, sobrou 60 dividido por 30. Que você já sabe muito bem que é a mesma coisa do que 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, você tem que a moda é 3, né, Romerão? E a média é 2, exatamente isso. Logo, a resposta correta é a minha letra A. Beleza, galera? Pegaram essa dica aí? Vamos para o nosso quarto e último modelo agora, Romerão? Isso, o quarto e último modelo, teacher. É sobre o quê? Gente, é sobre mediana. Ferramenta que vai estar em sua prova, ó. Tô batendo aqui na mesa e afirmando para você, vai estar em sua prova mediana. Você precisa estudar, você precisa revisar acerca desse tema, porque esse tema vai estar na sua prova. Romerão, o que é a mediana? Gente, a mediana nada mais é do que o termo central de uma amostra de dados. Aí você pode ter de duas maneiras. Acompanha comigo aqui, ó. Como é que eu faço para encontrar esse famoso termo central? Olha só. Digamos que nós pegamos aqui a idade de algumas pessoas. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Gente, para encontrar a mediana de um número aqui ímpar, né, ó, vamos por etapas, né? Para encontrar de uma quantidade ímpar, né, ó, conforme vocês estão vendo aqui, ó, são 9 valores ímpar. Vai ter um valor que vai estar exatamente no meio, mas para que você descubra qual é esse valor que está exatamente no meio, você precisa obedecer uma regra que a gente chama de rol, né? O que é o rol, Romero? É um ordenamento dos dados, seja ele em ordem crescente, seja ele em ordem decrescente. Então, você vai precisar ordená-los primeiro. Então, eu estou vendo aqui que o menor valor é o 11, né? Então, eu vou começar com ele. Ele apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes, ó, coloquei aqui o 11, agora vem o 12, né, apareceu 1, 2, 3 vezes, Romarão. Então, vou botar o 12, 1, 2, 3 vezes, e por fim apareceu o 13 aqui, ó, 2 vezes, 13, 13. Quando você tem uma quantidade ímpar, gente, existe um valor que ele fica exatamente no meio.
Que valor é esse, Romero? Ó, se você tem 9 valores, olha, é fácil notar que você vai ter 4 aqui, ó, para um lado, olha. Você vai ter um cara bem no meio, olha, e você vai ter outros 4 valores, ó. Aí nessa situação, Romero, a mediana, gente, nessa situação é o número 12, ó. Mediana é 12. Ah, entendi, Romero. Peguei, ó, peguei. Mediana é 12? A mediana é 12, ó. Romero, agora se eu tiver uma quantidade par, agora você me pegou. Por que você dividiu ímpar e par, hein, ó? Se você tiver uma quantidade par, gente, como essa próxima situação aqui, ó, olha o problema que você vai se deparar aqui, ó. Vem cá, acompanha comigo. Vamos colocar em ordem crescente primeiro, ó. Você tem 3 apareceu 2 vezes, ó. 1, 2. Aí você tem agora o 5, ó, que apareceu uma vez aqui, vamos dar o 5. Aí você tem um 6 aqui, que apareceu 2 vezes, ó. 6 e 6. E você tem um 8, né? Eu coloquei em ordem crescente. Se você perceber, não existe um valor que está exatamente no meio. Na verdade, você tem 2 valores que estão no meio. Olha, perceba, ó. Você tem para cá, tá aqui os 2 valores que estão no meio, olha só, ó. E você tem outros 2 valores. Nessa situação aqui, né, Romero? Isso. Aí, Romero, aí quem é a minha mediana se tem 2 valores? Gente, nesse caso, quando você tem uma quantidade par, a sua mediana vai ser a média dos 2 valores que ficarem no meio. Ou seja, 5 mais 6, né, dividido por 2. É a média deles, Romero? É a média deles. Ou seja, Romero, nesse caso aí, a mediana é igual a 5,5, ó. Ah, entendi, ó. 5 mais 6 dividido por 2, né, Romero? Exatamente isso. Olha, só que colocar os dados em rol, conforme vocês estão vendo, ele dá um certo trabalho a ser feito, né, Romero? Dá um certo trabalho, né? Então, imagine você pegar vários dados na hora da prova e ter que colocá-los em rol. Isso vai levar um bom tempo. Aí, qual é a sua sugestão, Romero? Nesse caso aqui, eu vou te mostrar, ó, como é que eu faço. Comumente, eu faço assim, ó. Eu não coloco os dados em rol. Eu vou escolha em dupla, em pares. Ou seja, eu pego o menor valor da amostra e o maior valor da amostra. E vou eliminando. Perceba, eu não posso eliminar só o menor e deixar o outro para lá, não. Tem que ser de 2 em 2. Se não tiver 2, eu não tenho como eliminar. Sempre o menor com o maior, Romero. Sempre o menor com o maior. Acompanha comigo aqui, ó. Nessa situação aqui de baixo. Vamos começar aqui de baixo. O menor valor que eu tenho aqui é 3. Aí eu eliminaria o 3. Quem é o maior valor, Romero? É o 8. Eu eliminaria o 8, ó. Quem é o menor valor, Romero? Continua sendo 3. Quem é o maior valor, Romero? Continua sendo quem? Ó, 6 aqui, na verdade, né? Ó. Aí sobraram 2 valores. Como sobraram 2 valores, eu faço a média deles 2. Agora veja, na situação ímpar, quem é o menor valor aqui? Acompanha comigo. É 11, Romero. E o maior? O maior aqui que eu estou vendo é quem? É o 13, ó. Eliminei. Menor valor continua sendo 11. Maior valor é o 13 de novo aqui, ó. Pronto. Menor valor dos que sobraram, Romero, é o 11. E o maior valor é o 12. Aí o menor valor, Romero, é o 11. E o maior valor é o 12. Aí você percebe que sobrou só um número aqui, ó. Aí esse número é a minha mediana. Então pega essa dica aí. Para fazer a mediana, você não precisa necessariamente colocar em rol. Basta você ir eliminando de par em par. Ou seja, menor com maior, menor com maior, menor com maior e assim por diante. Acompanha comigo aqui neste exemplo que caiu no Enem. Olha só, ó. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que, ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Qual foi a mediana dos dados apresentados? Ele quer saber a mediana, né, Romerão? Isso, quer saber a mediana. Romerão, aí nesse caso aí, como é que você faz? Olha só, ó, tá aqui os dados. Acompanha comigo aí. Como é que eu devo proceder nessa situação? A primeira coisa que eu faço é contar quantos dados eu possuo, para saber se é uma quantidade ímpar ou saber se é uma quantidade par. Nesse caso, eu nem vou precisar contar, porque como eu estou vendo que cada dado está relacionado com o mês do ano e vai de janeiro até dezembro, significa dizer que nós temos 12 valores aí, ou seja, temos uma quantidade par. Com essa informação, Romero, sabendo que é uma quantidade par, o que é que muda? O que muda é que eu já sei que no fim sobrarão 2 valores. Aí agora, ó, acompanha comigo, ó, eu não vou colocar em rol, basta acompanhar e seguir com a técnica.
Quem é o menor valor que eu estou verificando aqui? Romero, o menor valor é 20, então elimina ele, ó. Só que você tem que eliminar já com o maior valor, que no caso é 70, ó. Já eliminei. Agora, quem é o próximo menor valor, Romero? Cara, o próximo menor valor é esse 25 aqui, ó. Aí eu vou eliminar ele com o próximo maior valor, que no caso que eu estou vendo aqui é o 65, ó. Eliminei. Agora vamos lá. Dentre os que restaram, quem é o menor valor é o 30, ó. E o maior valor é o 60, ó. Pronto, eliminei. Sempre de 2 em 2, né, Romero? Sempre de 2 em 2. Agora eu vou pegar esse 35 aqui, gente, ó, e eliminar com 55, ó. Pronto, eliminei. Agora, ó, qual o menor valor dos que restaram, Romero? O menor valor continua sendo aqui o 35 e o maior continua sendo o 50. Sendo assim, ó, eu percebo que restaram dois valores, olha, o 40 e o 45. Sendo assim, Romero, quem vai ser a minha mediana? Vai ser a média deles dois, ou seja, 40 mais o 45 dividido por 2. Essa é a mediana. Gente, a mediana aqui, ó, como eu estou fazendo a média, eu estou em busca do valor que está exatamente no meio entre eles dois. Quem é que está no meio entre o 40 e o 45? É o 42,5, né, Romero? Exatamente, ó, não precisa nem fazer cálculo. Então, a mediana é 42,5. Sendo assim, a nossa resposta correta é a letra B de bola. Galera, eu espero que vocês tenham aprendido todas as dicas e macetes apresentados aqui para vocês nestes nossos encontros, que por sinal foram maravilhosos, mas infelizmente ou felizmente chegaram ao fim. Afinal, está pertinho agora da sua prova, da tão sonhada prova que irá garantir a realização do seu sonho. Então eu desejo a você muita tranquilidade e paciência neste dia, porque eu tenho certeza que você está muito bem preparado. Sendo assim, um grande beijo a todos vocês e boa prova! Gente, vocês podem esquecer tudo, menos como calcular a média aritmética, a mediana e a moda. Ah, não esqueça que sou muito inteligente. Porque assim, pelo menos uma questão de matemática já vai estar garantida. Aí só vão faltar as outras 44, mas isso é detalhe, porque quem acompanhou Nota 10 vai tirar de letra, eu tenho certeza. Ah, eu também! Vidas, nós só temos mais uma aula para bater todo o nosso conteúdo. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Eu não sei vocês, mas eu já tô sentindo o peso saindo das costas. Sem mais delongas, vamos para a nossa última revisão de Química com o professor Ítalo Lemos, que vai ajudar a responder questões para colocar o nosso conhecimento em prática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ítalo Lemos, continuaremos nossa revisão aqui no Nota 10. Eu sou professor de Química e hoje trouxe alguns temas muito importantes para a nossa revisão, né? Hoje nós vamos falar de energia. É um tema que é muito cobrado na prova, muito abordado, porque a gente tem que entender o conceito de energia, as formas de energia que existem, as transformações que a energia pode se transformar, você não pode criar, mas você pode transformar essas energias, né? Então vamos abordar essa parte de energia. Iremos também abordar a relação entre energia e estequiometria, ou seja, um assunto que é muito cobrado na prova, que são cálculos estequiométricos, ou seja, você vai estabelecer relações, né? A proporcionalidade é um assunto que é muito cobrado na prova do Enem, seja na natureza, seja na matemática, é a razão e proporção. Então, na sua revisão, dá uma lida nesses conteúdos, bota em dia esse tema que é muito abordado nas provas. Tudo bem? Então vamos lá, continuando nossa revisão. Hoje eu trouxe essa primeira questão aqui, uma questão que envolve aplicações práticas, né? O uso diário na nossa comunidade, né? E aqui no Nordeste ainda temos muito dessa prática, né? Que é cozinhar no fogão a lenha. Então vamos lá para a questão. O fogão a lenha, utilizado na preparação de alimentos, em muitas moradias, é considerado um patrimônio cultural do Brasil. A queima da lenha corresponde à reação de combustão das substâncias presentes em sua composição. A reação de combustão é um processo. Bom, primeiro a gente tem que entender que tipo de reações são essas. A reação de combustão, ou reações químicas que envolvem liberação ou absorção de calor, né?
Reações que envolvem liberação de calor são reações chamadas de exotérmicas e reações que absorvem calor são chamadas de reações endotérmicas. Exemplo disso, a gente pode dizer que a reação de combustão é uma reação exotérmica, uma reação que libera calor. Aí você faz como uma comparação. Vamos fazer a comparação da seguinte forma. Vamos comparar. Primeiro, a gente vai ter que entender aqui o que seria o ΔH. ΔH é chamado variação de entalpia, ou seja, variação de calor em uma reação química. Essa variação, obviamente, a reação química tem reagente e tem seus produtos. Então, é a variação de energia entre o reagente e produto. Então, quando a gente vai fazer essa variação de entalpia, a gente tem que o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, uma vez que chegamos a esse ponto, encontramos a nossa variação de entalpia, a gente pode prever se a reação é endotérmica ou exotérmica. Reação exotérmica, primeiro vamos entender, exo é uma reação que libera calor. Já uma reação endo é uma reação que absorve calor. Se a reação for exotérmica, o ΔH é menor do que zero. Já se uma reação for endotérmica, o ΔH é maior do que zero. Portanto, de acordo com a variação de entalpia, se a entalpia, o ΔH, se tornar negativo, é porque a entalpia do reagente, ou seja, o HR, é maior do que o HP. A entalpia, então, se observa aqui no gráfico, né? Pegando aqui, o valor inicial zero, perceba a entalpia do reagente, a entalpia do produto. Você teria a entalpia do reagente e a entalpia do produto. O reagente está acima do produto, o que caracteriza uma reação do tipo exotérmica. Já uma reação endotérmica, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter que a entalpia do produto se torna maior do que a entalpia do reagente. Percebe aqui? Zero, início da reação. Aqui nós temos os reagentes. Lembrando que toda reação química no gráfico vai começar do reagente, né? Vai estar mais próximo aqui, vai começar do reagente. E percebe que ele tem que aumentar o valor até chegar na entalpia aqui mais acima dos produtos. Então, para ele ter esse aumento, ele tem que absorver esse calor, né? Uma reação química que a gente pode pegar no cotidiano é uma reação da fotossíntese, por exemplo, uma reação endotérmica, uma reação que para a planta produzir o seu próprio alimento tem que absorver o calor, a luz, né? Então você tem a reação endotérmica e a reação exotérmica. Pegando esse conceito, vamos aplicar na nossa questão. Então, ele diz, a combustão, quando falar combustão, você já vai lembrar que a combustão é um processo exotérmico, a reação que está liberando calor. Sendo a reação que libera calor, o que a gente vai entender? A gente vai ter que lembrar que o ΔH dela é menor do que zero. Ou seja, se o ΔH é menor do que zero, a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Então, só em falar em combustão, já pegamos esses tópicos aqui da questão. Então, a letra A, endotérmica, já cancelamos porque a reação não é endotérmica. Exotérmica, ok, pode ser exotérmica. E sua variação de entalpia tem valor igual a zero? Não, não é igual a zero. Essa variação ela é maior ou menor que zero. No caso, se é exotérmica, tem que ser menor que zero. A letra C, endotérmico, a gente vai cancelar o endotérmico. Letra D, exotérmico. Ok, exotérmico, sua variação de entalpia tem valor menor do que zero. É exatamente isso, pessoal. Se você já marcou aí na sua listinha aí, né? Você está acompanhando nossa aula, você observou que a alternativa correta de uma reação
exotérmica, né? A reação que libera calor. Então, a alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Continuando um pouco de reação ainda, né? Falando de termoquímica, nós vamos pegar aqui uma reação que também vai liberar calor. E agora vamos relacionar essa reação com estequiometria, ou seja, envolvendo uma atividade muscular. Nosso músculo precisa de energia para se manter ativo. Então, vamos para a questão. A oxidação da glicose é um processo vital que fornece a energia necessária para sustentar a vida de todas as células do nosso corpo. Essa reação química complexa está intimamente ligada aos processos digestivos, os quais são responsáveis por quebrar os alimentos em suas unidades constituintes, incluindo a glicose, para que ela possa ser utilizada como fonte de energia. No organismo humano, até 40%, vou pegar um dado interessante, né? Vamos junto. Esse dado aqui, a questão vai fornecer 40% da energia resultante da oxidação da glicose é disponibilizada muscular, ou seja, a oxidação produz uma quantidade de energia, 40% dela para a atividade muscular. A oxidação da glicose produz, além de energia, gás carbônico e água, conforme a equação química a seguir. No sentido de evitar doenças causadas pelo excesso de glicose, a prática de atividade física, entre outros métodos de prevenção, incluindo câncer e diabetes mellitus. A questão forneceu uma reação química, só um parênteses antes de continuar a leitura. O Enem costuma, de duas maneiras, ele dá as substâncias, os nomes das substâncias, e você montar a reação. Uma vez que você montou a reação, você vai balancear, ou seja, você vai equilibrar o lado do reagente com o lado dos produtos. Uma vez que você já está equilibrado, você vai partir para o cálculo estequiométrico, partir para a proporcionalidade. Vamos lá então o que ele vai dizer. Observe, como o ΔH, que nós observamos na questão anterior, foi negativo, é uma reação exotérmica. Então, suponha que um atleta, em seu café da manhã, faça uma ingestão de frutas e carboidratos de quantidade de 10 gramas de glicose. Foi ingerido 10 gramas de glicose. Considere que as massas moleculares, na oxidação da glicose gerida pelo atleta, a energia aproveitada para a atividade muscular, esse foi o nosso comando, a atividade muscular em kJ é de aproximadamente D. Bom, entenda, então, como ele deu uma reação química, a gente vai ter que partir do princípio de que montar a reação química. Nesse caso, o Enem já nos poupou em trazer a reação já montada e também balanceada. Professor, como é que eu sei que está balanceada? Você confere, o lado dos reagentes, você tem 6 carbonos, você tinha um aqui, acabou multiplicando, 6 vezes 1, né? O balanceamento, 6. Hidrogênio tem 12, você tinha um 2, acabou colocando um 6, 6 vezes 2, 12. Oxigênio, 6 vezes 2, 12. 1 vezes 6, 6. Aqui eu tinha um 2, colocou um 6, 6 vezes 2, 12. Com mais 6, 18. Ok, está balanceada. Então, vamos estabelecer as proporcionalidades. Ou seja, quais foram as proporcionalidades? Foi ele dizer que tinha consumido 10 gramas de glicose. Então, quando ele fala 10 gramas, pessoal, a gente vai usar a relação estequiométrica de massa. Então, a gente tem que tirar a massa molecular. A massa molecular da glicose dá 180. Você vai dizer, professor, como é que eu faço isso? Você vai pegar, por exemplo, a massa do carbono, o Enem não fornece tabela periódica, tudo bem. Você vem aqui e vai colocando. O carbono são 12. 12 vezes 6. O hidrogênio, a massa de um hidrogênio é 1. Na questão, na forma, você tem 12 hidrogênios. E o oxigênio, 16 vezes 6. Então, ao você fazer, você vai 12 vezes 6, você vai dar aqui 72. Aqui vai dar 12. E 16 vezes 6, você vai dar 96. Totalizando isso aqui, uma quantidade de 180 gramas por mol. É o que nós temos aqui na questão. Nós temos 1 mol de glicose. 1 mol de glicose foram liberados. Aí você diz, professor, não tinha um menos aqui na questão? Não vem para cá, não?
Quando ele já diz que foi liberado, você já pressupõe que o ΔH é negativo, então você não vai colocar mais, não precisa colocar. Quando o atleta ingeriu 10 gramas, você vai ter aqui uma quantidade de energia. Resolvendo essa continha, nós vamos ter que encontrar que a quantidade de energia foi 155,5 kJ de energia. Aí, se você for um aluno mais tentar responder rápido, você vai dizer, já achei a alternativa, letra B está aqui, professor, letra B, resposta correta. Aí você vai ter que lembrar que a sua leitura, na questão, ele diz, só apenas 40% desse valor aqui. Então, não é isso aqui, é como uma pegadinha aí nesse caso. Então, vamos lá, esse valor aqui, pessoal, é para 100%. E a questão não foi 100%, a questão foi para quanto? Para 40%. Então, 155,5 está para 100%, bem como 40% da atividade está para o E, que é energia. Calculando aqui, nós vamos encontrar 62,2 kJ de energia liberados. Então, envolveu aí uma combustão, né? É uma reação que envolve a queima da glicose, né? Produção de energia a partir dos carboidratos. Os alimentos são ricos, alimentos calóricos, né? Os carboidratos. E ele disse que nessa atividade, o atleta ingeriu 10 gramas, e essas 10 gramas se foram transformados 40% utilizado exclusivamente para a produção de energia muscular. Os músculos que vão precisar dessa energia. Tudo bem? Então, ficou 62,2. O nosso gabarito ficou a letra A. Tudo bem? Então, envolvemos termoquímica, envolvemos cálculos estequiométricos, uma questão que é muito cobrada nas provas. Falando ainda de energia, nós vamos entrar agora em pilhas. Vamos entender o que é uma pilha, como funciona, qual o seu processo químico, se produz energia ou se absorve energia, tá ok? Então, a aula de hoje vai ser voltada um pouco mais para a parte de energia. Então, vamos lá. A primeira pilha eletroquímica foi construída em 1800 pelo italiano Alessandro Volta, que utilizou 2 discos metálicos diferentes separados por um tecido umedecido em uma solução eletrolítica. Quando fala solução eletrolítica, você vai ter que entender, pessoal, que é aquela solução que conduz corrente elétrica, ou seja, tem íons em mobilidade. Íons esses que faz essa condução da corrente elétrica. Os discos, ao serem conectados por um fio condutor, geram um fluxo contínuo de elétrons, denominado corrente elétrica. Os elétrons se movimentando, a corrente elétrica. Em 1836, o cientista britânico John Frederick Daniell propôs uma evolução da pilha de Volta, separando os eletrodos mergulhados em uma solução aquosa e unindo os metais por um fio condutor e as soluções por uma ponte salina. Grave esse termo, muito importante para o funcionamento de uma pilha, conforme ilustrada a figura. Então, você tem aqui a figura, né? E você tem 2 soluções aquosas. Você tem 2 eletrodos, o eletrodo de zinco em um dos polos e o eletrodo de cobre em um dos polos. Ambas mergulhadas em soluções de sulfato de zinco e sulfato de cobre, ambos 2, né? O sulfato de zinco, sulfato de cobre 2. E aqui, pessoal, é que vai acontecer a reação química. Aqui, com esses 2 metais estão em contato, que vai acontecer uma reação química de oxirredução. Um dos metais tende a perder elétron, outro metal tende a ganhar elétron. Esse fluxo que um perde e um outro ganha, nós estamos tendo uma reação química. Então, para a gente entender um pouco a parte desse aparato de um funcionamento de uma pilha. Nós temos 2 polos. Arbitrariamente, temos o lado esquerdo negativo, o lado direito, o lado positivo. Não é isso? Então, observe. Cada metal desse foi colocado para reagir. Esse foi escolhido o eletrodo padrão de hidrogênio, eletrodo esse que é a sua DDP,
seria 0, e colocou através de um voltímetro a verificar qual a tendência que cada metal tinha em relação ao hidrogênio, se era perder ou ganhar elétron. Então, com isso, encontrou-se os potenciais de redução. Cada metal tem um potencial de redução. Visto isso, tem-se dois polos numa pilha. O lado esquerdo é o ânodo. Sempre esse ânodo sofre uma oxidação. O lado do ânodo, o ânodo sofre uma oxidação, enquanto o lado do cátodo sofre uma redução. Turma, visto isso, a pilha é um processo espontâneo, ou seja, colocou dois metais em contato, umedecido com uma substância que seja eletrolítica, ou seja, consiga conduzir corrente elétrica, vai fazer migrar os elétrons. Então, a pilha ocorre uma transformação de energia química em energia elétrica, ou seja, o que faz a sua DDP ser maior que 0, ou seja, ser um processo espontâneo. Aí você diz, professor, tem uma reação que é o contrário da pilha. Vamos falar que seja o contrário, seria a eletrólise. A eletrólise já é um processo não espontâneo, ou seja, uma corrente elétrica faz acontecer uma reação química. Acontece o oposto que acontecia na pilha. Observe que a grande mudança está aqui. O ânodo, agora, na eletrólise, é o polo positivo, enquanto o cátodo é o polo negativo. Essa seria a principal diferença notada, bem sutil essa diferença que nós iríamos encontrar aqui. Então, lembre-se, uma pilha acontece uma reação química produzindo corrente elétrica, a DDP maior que 0. Na eletrólise, acontece uma corrente elétrica produzindo uma reação química, ou seja, a DDP é menor do que 0. Os polos, o lado negativo da pilha é o ânodo, o lado positivo é o cátodo. Na eletrólise, o lado positivo é o ânodo e o lado negativo é o cátodo. O processo, o fluxo de elétrons sempre se dá do ânodo para o cátodo. Do lado do ânodo, como falei, acontece a oxidação. Essa oxidação significa perder elétrons, enquanto a redução significa ganhar os elétrons. Os elétrons vão migrar de um polo, do polo negativo até o polo positivo. Aí você vai dizer, professor, então nesse caso aqui, quando um elemento químico perde um elétron, ele vai depositar um cátion na solução. Isso vai depositar zinco 2+. Então, vai ficar aqui repleto de cargas positivas? Sim. Em compensação, aqui vai estar ficado de carga negativa. Então, um polo fica só carga negativa, outro só carga positiva? Não, pessoal. Vai acontecer o seguinte, aí que vai entrar a chamada ponte salina. A ponte salina tem um papel fundamental em uma pilha. Por exemplo, vou usar aqui o KCl, vou usar o cloreto de potássio como uma solução eletrolítica. Na hora que essa solução, esse sal entrar em contato com água, ele vai liberar K+, na sua dissociação, e Cl-. Por atração eletrostática, nesse polo repleto de carga negativa, vai vir o K+, e no polo que tem muita carga positiva, vai vir o íon cloreto. Aí você vai dizer, professor, por que isso? A ponte salina, pessoal, tem uma função fundamental na pilha, que é manter equilibrado a concentração de íons, tanto do lado do cátodo quanto do lado do ânodo. Uma vez que a pilha está com a sua ponte salina, os fluxos de elétrons saindo do ânodo para o cátodo, ela está funcionando perfeitamente. Lembrando que, como é uma reação química, ela vai sendo consumida.
E cada um, você tem aqui os potenciais dela. Aí você vai dizer, professor, de que é que depende o potencial de uma pilha? Da quantidade de material químico? Não, pessoal, depende da natureza do material, da natureza dos metais, onde cada metal tem uma tendência a sofrer essa redução, o potencial de redução. Então, quando você quer ter uma pilha que tem uma voltagem maior, você vai pegar dois metais que a diferença de potencial entre eles seja maior. Então, para cada dispositivo que você vai elaborar, vai produzir um dispositivo eletrônico, você vai ver quanto vai precisar de energia e aí você vai pegar os metais que você vai encontrar esses potenciais para transformar na pilha. Por isso que existem vários potenciais, vários tipos de pilhas de voltagem 3,5, de 1,1, de 1,5, de 2,5. Então, cada dispositivo vai usar uma pilha. Então, entendendo esse processo da pilha, nós vamos para a nossa questão. O que é que a questão estava mencionando? O funcionamento de uma pilha de Daniel. Na pilha de Daniel, a gente lembrou que o zinco vai sofrer oxidação. Representando aqui o zinco, seria zinco 0, saindo para zinco 2+. Vamos colocar essas duas barrinhas que significa a ponte salina. E o cobre, por sua vez, sofreu uma reação de redução. Essa seria a representação da pilha. Então, vamos para as alternativas. Os elétrons migram do metal menos reativo para o mais reativo. A reatividade dos materiais é do mais para o menos. Os íons positivos da ponte salina migram para o becker que ocorre a corrosão. Pessoal, a corrosão ela vai acontecer no ânodo. E quem vai migrar? Esses aí não são os íons positivos, são os íons negativos, os íons cloreto. As soluções dos compartimentos anódico e catódico permanecem eletricamente neutras? Sim, exatamente isso que vai acontecer. Devido a quem? Devido à chamada ponte salina, a qual consegue manter equilibrado a concentração dos íons, tanto do lado do ânodo quanto do lado do cátodo, e aí tem-se o funcionamento da pilha. Tudo bem? Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais revisão de química. Até lá! Olá pessoal, estamos de volta para mais uma revisão, continuar nossa revisão de química, né? Continuamos com o assunto de energia, envolvendo agora a eletroquímica, né? Estávamos falando de eletroquímica e alguns processos, aplicações das pilhas, né, no dia a dia, como é para que serve, aonde é usado e como são feitos esses processos. Então, um dos processos diz o seguinte: no processo de compra e venda de artigos de ouro, é comum testar os objetos para verificar se eles realmente são feitos de ouro ou se alguma falsificação feita com metais menos nobres. Esses testes podem ser adicionando um pequeno volume de um ácido forte concentrado às raspas do objeto a ser testado, conforme a figura a seguir. Veja, os materiais, adicionado um ácido, após 5 segundos, veja a sua mudança, o que aconteceu aqui. Raspou, percebe? Uma linha aqui, feito o ácido, entrou em contato. Com o objeto seja feito de ouro, as raspas permanecem visíveis, enquanto as raspas das falsificações são dissolvidas. Tudo bem? Então, ele fez aqui as raspas, os dois materiais. Então, ele mandou adotar essa tabela, essa reação com esses potenciais. Professor, que potenciais são esses? A gente vai chamar potencial RED, ou seja, potencial de redução. Aí você vai, professor, mas como é que eu vou saber que é redução? Você vai observar aqui, olha só, o NOx do magnésio saiu de 2 e veio para 0. Quando o NOx diminui, ele sofreu uma redução. E você tem os potenciais aqui de redução, cada um deles. Turma, desses potenciais, você vai pegar quanto menor o potencial de redução, maior a tendência de sofrer oxidação. Ou seja,
Você tem aqui magnésio, alumínio, ferro, hidrogênio, platina, ouro e flúor. Quanto menor o potencial dele, quanto menor o potencial padrão de redução, maior a tendência que esse material venha a sofrer uma oxidação. Então, se você quer fazer uma pilha, por exemplo, entre alumínio e magnésio, então, como é que você vai fazer o potencial? O potencial de uma pilha, né? A DDP, que nós chamamos, né? O potencial, você vai pegar potencial head menos potencial head, aqui é só para você entender como calcula o potencial de uma pilha, você vai colocar desses dois potenciais, aqui é um exemplo que nós estamos utilizando, na pilha, vou usar magnésio e alumínio. Quem é o maior? O maior vai ser menos 1,66 menos 237. Perceba aqui que nessa pilha, pessoal, como a gente tinha falado anteriormente, é alguma coisa positiva, é algum valor maior do que zero. Por quê? Porque eu estou produzindo reação, energia elétrica através de uma reação química, tudo bem? Então são esses potenciais. Quanto o potencial maior que você quiser ou menor, são as reações que você vai estabelecer, quem é que você vai escolher. Então, visto isso, nós vamos para a nossa pergunta. O nosso comando diz, considerando as raspas do potencial de redução padrão, qual das alternativas apresenta um material que poderia gerar um falso positivo para o objeto de ouro no teste descrito? Então, pessoal, a gente vai pegar aqui os potenciais. Pegando os potenciais, vamos observar aqui que nós temos o eletrodo padrão de hidrogênio. Esse eletrodo foi estabelecido, né, para se calcular os outros eletrodos a partir dele. Então, observe. Quando eu tenho aqui esses eletrodos, quem tem um potencial maior do que o hidrogênio vai ser quem? A platina, o ouro e o flúor. Então, esses três metais, como o metal em questão se está para descobrir se é ou não falsificado, é o ouro, então seria entre platina e flúor, já que eu vou descobrir quem é que vai ser a falsificação. Como o flúor é um gás, ou seja, não vai ter reatividade com o material sólido, então só nos resta aqui o metal platina que for usado por esse fim. Então, se, por exemplo, se eu colocasse a platina e o ferro para reagir, quem seria o material que iria sofrer oxidação? O menor eletrodo, o menor potencial de redução, que no caso aqui é o ferro. Então, o ferro, como tem um potencial menor do que o da platina, o ferro sofreria oxidação, enquanto a platina sofreria uma redução. Então, não esquece de pilhas. Uma reação química que produz corrente elétrica, o eletrodo, o ânodo que sofre a oxidação, enquanto o cátodo vai sofrer a redução, os elétrons migram do ânodo para o cátodo. É um processo que a DDP é maior que zero, é um processo espontâneo. Tudo bem? Então, a alternativa correta, na mais uma questão de eletroquímica, letra D. Partindo agora para a físico-química, ainda dentro, relacionando estequiometria, agora a estequiometria com equilíbrio químico, com reação química, onde nós vamos trabalhar agora envolvendo pH. Turma, a escala e pH, as questões que envolvem pH são questões que estão sempre presentes na prova do Enem. É um índice que está sempre, porque tem aplicações práticas dela. Então, entender a escala e pH. A escala e pH tem uma variação de 0 a 14, não é isso? Onde de 0 a 7 a substância é ácida, de 7 é uma substância neutra e de 7 a 14 é uma substância básica. Lembrando que quanto mais próximo da faixa de pH se encontra mais próximo de 0, mais baixo o pH, mais corrosivo é a solução. Quanto mais próximo de 14, mais corrosiva é a base. Aí você falou, só base e ácido são corrosivos? São. Dependendo da concentração deles, por exemplo, ácido muriático, bastante corrosivo. Soda cáustica, da mesma forma também.
Tudo bem? Então, entender essas escalas de pH e fazer essa relação, uma relação estequiométrica aqui. Então, vamos lá para a questão. Uma alíquota de 100 ml de solução aquosa com pH 2 foi adicionada e dissolvida uma massa suficiente de carbonato de potássio para que ela fosse neutralizada. Aí você diz, professor, a neutralização não é um ácido com a base? Sim, mas eu posso ter um sal também, ok? Mas por que eu vou usar esse sal? Porque o carbonato de potássio, ele é obtido de uma base forte, que é o KOH, e um ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, o pH de sal prevalecia um pH mais básico, ok? Então, dada a reação, mais uma vez a reação aqui, já montada, o que é que você faz? Não esquece, hein? Vamos lembrar dessa dica. Bota o balanceamento, verifica se está balanceada. Geralmente as questões já vêm balanceadas, mas não é porque geralmente vem que você não vai verificar, certo? Então, verifica 2 hidrogênios nos produtos, 2 potássios nos reagentes, 2 potássios no produto, 1 carbono no reagente, 1 carbono no produto, 3 oxigênio, 1 com mais 2, 3, está balanceado. Então, vamos para o comando da questão. O valor aproximado, ou seja, vou usar uma estequiometria aqui, em gramas da massa de carbonato de potássio a ser adicionada a essa solução para neutralização foi. Ou seja, quanto foi usado de massa, meu povo, para neutralizar essa reação? Bom, primeira coisa a gente tem que saber qual é a concentração da solução. Ele nos deu aqui quem? O pH. Então, ele deu aqui o pH, através desse pH eu vou descobrir qual vai ser a sua concentração. Lembrando que na escala de pH, né, ou como se calcula o pH é dado como sendo pH, chamado de potencial hidrogênio iônico, ele é dado com menos logaritmo da concentração de H+. Turma, lembrando que, trabalhando com logaritmo, a gente tem que trabalhar na base 10, tá legal? Então, qualquer valor já passa para a notação científica, vai ficar mais fácil. O pH aqui, no caso na base 10, a concentração de H+, foi 10 a menos 2, portanto, a concentração de H+, é 10 a menos 2. Então, você diz, professor, então se o pH é 2, é 10 a menos 2? Sim. Se o pH foi 3, 10 a menos 3, concentração de H+. Lembrando a vocês que se uma solução é ácida, a concentração de H+, é maior do que a concentração de OH-. Aí você vai dizer, professor, na solução base ácida tem OH-? Tem também, pessoal. Tem aquela constante chamada, né, constante da água, né, o Kw da água, né? Esse Kw seria a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Lembrando que essa constante é 10 a menos 14, a concentração de H+ é 10 a menos 7 e de OH- também 10 a menos 7, tá legal? Então, e se a solução for neutra, a concentração de H+ é igual a de OH-, e se a solução for básica, a concentração de OH- é maior que a de H+. Portanto, pessoal, se o pH foi 2, é como se eu tivesse a concentração de os H+ 0,1 mol por litro, né? A gente tem que lembrar que é por litro, a concentração de H+. Uma vez que você encontra aqui a concentração de H+, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora encontrar a proporcionalidade na reação química. Vamos encontrar quanto se está usando aqui. Percebe-se? Eu tenho 2 mols de H, do ácido, para 1 mol do sal. Então, a nossa proporcionalidade foi 2 mols de H+, consumindo 1 mol de KOH. Vendo essa proporcionalidade, nós percebemos que a concentração de KOH é a metade da concentração de H+. Então, se eu encontrei que a concentração de H+ foi 0,01 mol por litro, a concentração de KOH é a metade desse valor. Então, vamos colocar 0,05 mol, isso seria a concentração do KOH, está para 1 litro de solução. Só que a reação nos disse que tinha que usar quanto?
100 ml. 100 ml passando para litro vai dar quanto? 0,1 litros. Resolvendo aqui meios pelos extremos, vamos encontrar uma concentração de 0,005 mols do sal. Ah, professor, é a resposta? Não é a resposta, porque ele quer em gramas. Ele quer a nossa resposta em gramas. Agora ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil, professor? Porque eu vou transformar mols em grama. Como a questão já nos trouxe aqui a massa molecular, né? Lembrando, você lembra como a gente já faz a massa molecular? Pega a massa do potássio, 39, multiplica por 2. Pega a massa do carbono, 12, multiplica por 1. Pega a massa do oxigênio, 16, multiplica por 3. Vai encontrar uma massa que 1 mol de carbonato de potássio são 138 gramas. 138 gramas está para 0,005 mol do carbonato. Agora, se eu tiver 138 gramas, está para 1 mol, 0,005 mol está para X. Vou encontrar aqui a quantidade de massa que vai ser necessária para neutralizar a reação. Portanto, a alternativa 0,07 gramas do sal serão necessárias para acontecer a neutralização desse ácido para esta reação. Tudo bem? Então, não esquece de pH, sempre reação de neutralização. Por exemplo, no dia a dia, imagine que você sujou sua mão de peixe, a água de peixe, aquele cheiro mais forte do peixe, você quer tirar aquele cheiro. Como o peixe libera uma substância orgânica, trimetilamina, uma substância básica, você deve utilizar uma substância ácida para fazer o processo de neutralização. Diga-se de passagem, um ácido que não seja tão corrosivo, né? Um limão, por exemplo, seria muito bom para fazer essa neutralização. Seguindo aqui um pouco adiante, vamos para uma questão também de pH. E aqui, pessoal, vamos ler. Hoje existe uma necessidade de uma informação. Os alunos querem buscar aquela informação imediata, né, como fosse um pasto de mágica, e chegou aí a inteligência artificial, né? Ainda tem muitas coisas que a gente pega na sala de aula para responder, né, que não é ainda, não está correto ainda, porque as informações ainda não foram bem alimentadas em alguns pontos. Então, você deve encontrar já alguns pontos aí na matemática, algumas coisas, alguns professores já falam, tem umas coisas que não estão bem certas ainda. Mas vamos lá. Um estudante, intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou ao sistema de inteligência artificial sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH conforme descrito na figura. Existe valor de pH negativo? A inteligência, sim. É possível existir pH negativo em soluções altamente básicas, onde a concentração de íons de hidrogênio é extremamente baixa e a concentração de íons hidroxilas é muito alta. Nesses casos, o pH é calculado como logaritmo negativo da concentração dos íons de hidrogênio em relação ao ponto neutro do pH 7. O comando nos diz, a resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está... Bom, a gente vai ter que lembrar algumas coisinhas aqui. Você acha que essa informação está correta? Uma informação que está falsa? Então, é uma questão muito interessante, porque está usando a prática, né, da maioria dos alunos que tem acesso à internet e acesso ao chat que tem disponível, né, para buscar resposta de algumas questões. Então, vamos lembrar o seguinte. A concentração de H+, sendo maior que 1. Portanto, para soluções ácidas, quando a concentração de H+ for maior do que 1, o pH será o quê? Negativo. Em soluções ácidas. Então, a informação que a inteligência tinha dito para a gente, ela disse que sim, é possível. É possível aonde? Em pH com soluções básicas. Então, vamos lá. Letra A. Essa informação, pessoal, já de cara já está errada. Então, pois o pH negativo refere-se à concentração de H+, maior do que 1 mol por litro,
resultando um valor de pH menor do que 0, pessoal. A máquina aqui forneceu uma informação não coerente a respeito de escala de pH. Tudo bem? Tranquilo então? Então vamos adiantando aqui o nosso processo. Chegamos agora em um assunto que é extremamente cobrado nas provas de química, né? No Enem principalmente, que são funções orgânicas, né? Nós temos aí as funções, começando com os hidrocarbonetos, depois passamos para as funções oxigenadas e no final as funções nitrogenadas, funções essas que vão fornecer bastante substâncias com propriedades distintas uma das outras. Então, fazendo esse processo aqui, a substância cuja fórmula estrutural está representada a seguir apresenta atividade antimicrobacteriana. Está aqui a sua estrutura. Estão presentes na estrutura dessa molécula os grupos funcionais característicos das funções. E aí, pessoal, é uma questão dessa, nível fácil, né? De modo geral da prova, média, fácil ali. Você vai identificar as funções. Que funções estão presentes nessa reação aqui? Então, vamos lá. Primeiro, aqui está aqui a hidroxila. Nós estamos representando a função de um álcool, ok? Lembrando que álcool é OH, hidroxila ligada a carbono saturado, tudo bem? Cuidado. Oxigênio entre dois carbonos, o oxigênio entre dois carbonos nós vamos chamar de éter, ou seja, é uma cadeia heterogênea. Professor, tem mais um N aqui. Isso, muita gente confunde agora. Será amina? Será amida? Turma, vamos lembrar. O nitrogênio, lembrar do grupamento amônia. Vamos lembrar da amônia. Amônia é NH3. Esse é o grupo. É um composto inorgânico, certo? A amônia é inorgânico. Quando há substituição de pelo menos um dos hidrogênios, por um radical orgânico, você já está formando o grupamento chamado de amina. Professor, e quando é que eu tenho amida? Amida é quando você tem a carboxila. Você tem assim, vamos relembrar aqui, carbono duplamente com oxigênio, nitrogênio, e aqui o nitrogênio faz suas 3 ligações, podendo ser hidrogênio ou podendo ser carbono. Você tem o grupamento chamado de amida. Então, aqui na questão, nós temos a função de amina, ok? Então, você, ao pegar uma questão dessa com funções orgânicas, identificação direta dos grupos, sem nem estar pedindo propriedades, nada disso. Então, você vai aí marcar a alternativa correta na letra A, ok? Então, não confundir amina com amida. Amida tem o oxigênio, ou seja, tem a carbonila. A amina, não. A amina é derivada da amônia. Tudo bem? Passando para a química orgânica, continuando na química orgânica, um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros, o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria o seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência, colocou alguns abacates em um recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendentemente, ele percebeu que os frutos estavam em um recipiente fechado, amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo é causada por um acúmulo de... Turma, consenso, conhecimento popular, né? Quando você quer amadurecer uma fruta, você deixa ela abafada, né? Fechado, num local fechado, e logo, logo o processo vai estar acontecendo. Isso porque a fruta, quando está amadurecendo, ela libera esse gás aqui.
ela vai estar liberando esse gás. Gás esse que nós vamos dar o nome aqui. Vamos dar o nome aqui, 2 carbonos, et, ligação dupla, em, por ser um hidrocarboneto, a terminação é O. É o gás eteno. Aí você diz, pô, na questão não tem nenhum gás eteno, porque o gás eteno, esse seria o nome IUPAC, e ele tem o nome usual chamado de etileno. Esse etileno seria o nome usual. Aí você está aí se perguntando, professor, então quer dizer que eu tenho que memorizar até os nomes usuais? Turma, alguns compostos têm os nomes usuais mais práticos, são usados com maior frequência no nosso dia a dia. Então, nesse caso do eteno e o etileno, você tem que estar lembrando disso. Então, o gás a ser utilizado é o gás etileno. Ele vai acelerar o processo de amadurecimento. Então, é como se ele estivesse atuando como um catalisador, acelerando o processo da reação. E você também poderia acelerar esse processo, ou se não quiser acelerar, por exemplo, uma fruta muito madura, quanto mais madura a fruta tiver, mais ela vai estar liberando esse gás. Consequentemente, uma outra fruta que não estiver tão madura, que estiver absorvendo esse gás, vai estar fazendo o processo de amadurecimento ser acelerado. Então, portanto, o gás em destaque, o que foi liberado nesse conhecimento, nesse consenso popular, é o gás etileno. Tudo bem, pessoal? Então, turma, um abraço a todos, uma ótima revisão para vocês e o Enem está chegando. Tenho certeza que vocês vão arrebentar na prova. Até mais, até a próxima. Gente, finalmente eu posso dizer, terminamos, é real. Fechamos todos os conteúdos e agora tá todo mundo preparado para o segundo e último dia do Enem 2024. Vidas, eu espero que vocês estejam tão orgulhosos de vocês mesmos quanto eu estou. Eu sei que a trajetória até aqui não foi fácil, que todo mundo teve que abrir mão de coisas importantes para dar prioridade a essa preparação. Mas eu quero dizer para todo mundo que acompanhou o Nota 10 que essa dedicação vai valer a pena para cada um de vocês, assim como valeu para mim. Mais do que torcer pela aprovação, eu torço para que vocês sejam sempre perseverantes e continuem a acreditar nos sonhos de vocês, independentemente do resultado, porque são os nossos sonhos que nos movem. Obrigado por confiarem no nosso canal, nos nossos professores. Como eu falei, nós somos só orgulho de cada um. Esse é só o começo de um futuro lindo que vocês estão prestes a escrever. Nota 10 fica por aqui. Uma boa prova, vidas, e até a próxima.